Hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero que você imagine sua vida daqui 5 anos. Não a vida ideal, a vida que vai existir se você continuar exatamente como você está. Os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, os mesmos medos, as mesmas fugas. Agora me responde com sinceridade. Você gostaria de viver essa vida? Porque talvez o maior problema não seja aquilo que você está fazendo. Talvez o maior problema seja aquilo que você continua evitando. Olha para sua rotina de hoje. Agenda cheia, compromissos, demanda da casa, filhos, trabalho, comida, mensagens, problemas para resolver. Você deita no travesseiro exausta e sente que produziu muito, mas ainda existe um vazio. Uma sensação estranha que a sua vida continua parada. E deixa eu te dizer uma verdade que me doeu admitir. Você não está sem tempo. Você está fugindo de você mesma. Porque eu já fiz isso. Aliás, para ser bem sincera, às vezes eu me pego fazendo. E aqui eu quero até mesmo abrir uma vulnerabilidade com você, porque, de fato, eu preciso ter um eterno orai e vigiai. Porque as chances para eu cair e eu voltar a ser a minha versão de antes é muito fácil. Por quê? Porque é a minha versão conhecida. Ontem mesmo eu tava com os meninos aqui, acessei a Michelle novamente, a Michelle de antes. A Michelle que eu não quero que viva mais nos meus dias de hoje. Porque é uma Michelle um pouco mais impulsiva, é uma Michelle que come as emoções, é uma Michelle que dá muitas asas para os pensamentos e se vê imbuída, se vê um imbróglio emocional diante das histórias que ela conta para ela mesma. E diante dos desafios, por medo, ela foge. Por medo, ela come. Por medo, ela às vezes estoura. E aí ontem, no final da tarde, e lembra, vai ser sempre no final da tarde, no momento onde você tá mais cansada, no momento onde você está mais vulnerável, as chances dela entrar e fazer morada, eu falo que é grande. E a bichinha entrou, fez morada. Aí hoje de manhã, conversando com a minha parceira de treino, eu falei assim, cara, a Michelle antiga me visitou ontem e eu dei espaço pra danada entrar. E aí aqui, vou até falar o que eu fiz pra vocês entenderem e até mesmo visualizarem que eu caio, mas eu volto rápido. E aí, contando pra Rô hoje de manhã, eu falei assim, ela veio me visitar, eu tava cansada, eu tinha aula pra fazer ontem à noite, eu tinha aula pra assistir, aliás, ontem à noite. Eu tava com os meninos, eu já tinha ido pra terapia, eu já tinha feito um monte de coisa, eu tinha que estudar para a prova do Gabriel, tinha algumas demandas, né, para serem feitas, mas o tempo de estudo pro meu negócio, porque toda terça-feira eu tenho aula do meu negócio, né, do meu YouTube, para trabalhar, aperfeiçoar a minha jornada aqui, né? E aí, cansada, ela veio. Aí eu comi, eu vi que ela tava chegando. Eu comi primeiro para até mesmo não ser um gatilho, porque uma das coisas que eu faço, não deixar o copo transbordar. Eu tento diminuir esse copo, né? Esvaziar, aliás, esse copo para que ele não transborde. Aí fui, jantei, porque eu sei que o comer emocional é muito vívido nessa Michelle, e eu sei o quanto que isso traz um prazer imediato, mas não resolve absolutamente nada. Aí eu jantei, fui fazer minhas coisas, os meninos estavam brincando na rua, voltaram. Aí, quero jantar. Falei, tá bom, fiz a janta, fiz o prato de cada um, eles jantaram. Aí depois que eles terminaram de jantar, sabe o que eu fiz? Eu comecei a comer o resto deles. Eu só me dei conta disso depois. Eu já estava jantada, eu já tinha comido, eu não estava com fome. E aí quando eu me dei conta, eu tava comendo de um e tinha o resto do outro ainda. Falei, para com isso. Aí fui e joguei no lixo o resto da comida. Para com isso, você não tá com fome. Por que você tá fazendo isso? E aí outra coisa também que eu fiz e que é por isso que eu falo que a gente não tem que ter as coisas em casa. Com a festa do final de semana eu comprei alguns doces para levar e alguns ficaram aqui. O que eu fui fazer depois? Comer os doces. Dei pros meninos, aí comi com eles. Então, seja, eu abri, eu comi resto, eu comi os doces. E não que eu não podia comer um doce naquele momento, não é isso. Mas lembra, tô num processo de uma construção com escolhas que eu quero fazer em relação ao meu corpo. E aí, diante disso, eu tenho a clareza das coisas que eu tenho que fazer. Eu faço elas todos os dias. E aí, por eu fazer, e por eu também já ter vivido a experiência de ficar na rodinha do rato, de treinar, e não comer certo, eu sei o resultado que me traz. E aí ontem eu fui e voltei pra rodinha do rato. Fui e comi. Fui diante das emoções. E aí, deixa eu te explicar até mesmo. Eu não vou abrir aqui, mas eu tive gatilhos. Eu tive gatilhos no final da tarde. E aí, fora isso, a Michelle como Michelle, que vem
vêm as histórias, que vêm os sentimentos, que vêm os desafios. Eu tô numa construção aqui do meu negócio que me geram algumas inseguranças, que faz parte disso. Eu venho nesse meu processo de me acolher, de reconhecer, de me parabenizar, porque é o que eu falo aqui pra vocês fazerem. Mas não significa que eu não erro, que eu não caia. Então, o quanto é importante a gente se conhecer, a gente, diante da situação, às vezes você não consegue, quando você tá no meio, olhar. Eu consegui ainda, quando eu tava no meio, comendo o resto dos meninos, identificar, para com isso. E eu lembrei das cenas, era isso que eu fazia quando eu era casada, quando eu tava no fim do meu casamento, desse comer emocional, comer o resto. E aí eu dava a janta, comia o resto e comia o arroz da panela. Eu lembro nitidamente disso, arroz puro, porque eu tava querendo suprir um vazio. Eu tava querendo respostas para um vazio. Hoje, existem outros vazios. Existe, faz parte, gente, faz parte. A vida é de altos e baixos. Eu falo que tem épocas que eu tô num flow e tem épocas que não. E com você não é diferente. Entenda isso. E eu falo que um dos motivos que eu gravo os vídeos é para isso, é para me ouvir, porque eu revejo esse vídeo, né? E para você também ver que nós estamos neste processo, que nós vamos cair, mas que nós decidimos continuar. Aí, presta atenção. Fui, me acolhi no processo de, sabe, de me perdoar, de reconhecer. Aí hoje de manhã, fiz meu devocional, fiz minhas coisas, acordei os meninos, enfim. Na hora que eu tô fazendo o café da manhã deles, a capivara raivosa queria acordar aqui. Eu falei, foi só ontem. Fecha a porta, você não casca fora, gata. Foi desse jeito que eu falei pra mim de manhã. Falei, segue o processo. Você sabe o que você tem que tomar de café da manhã. Mas eu já queria comer. Ainda mordi um pedaço do pão do Gabriel. Que ele não quis, deixou um pedacinho desse tamanho pra mim não jogar fora, eu fui comer. Você consegue entender que a linha é tênue? E aí aqui eu falo a minha vulnerabilidade pra te mostrar hábitos que eu tinha que não são condizentes com o que eu quero viver hoje. E aí cabe a você olhar pra você, pra sua jornada. Quais hábitos, quais atitudes, quais sentimentos que você não quer mais ter diante das situações que você faz isso, sabe por quê? Porque você tá fugindo de você mesma. Porque você quer buscar uma anestesia emocional. Porque você quer um conforto. E aí, quando você, sabe, no seu caderno, no seu momento, que eu vou falar mais aqui ao longo do vídeo, você identifica as coisas que você não quer mais fazer, essa era uma das coisas. Eu não quero mais ficar comendo o resto dos meus filhos. Eu não quero mais não seguir o meu protocolo alimentar. Eu não quero mais isso. Eu quero seguir meu protocolo porque eu sei que vai me dar o resultado que eu quero. Aí eu venho nessa luta. Eu venho nesse processo. Hoje eu tenho muito mais ganhos do que percas. Nessa batalha, eu venço muito mais do que perco. Mas aí eu ainda perco. Você consegue entender? E aí, muitas vezes, eu me acho que eu tô culpada. E, na verdade, sabe o que eu tô? Com medo. Medo de tomar decisões. Medo de me frustrar. Medo de não conseguir, medo de descobrir que alguma mudança depende só de mim. Então, o que eu fazia? E muitas mulheres fazem. Sabe o que eu vou fazer? Limpar a casa. Eu crio urgência, eu vou responder as mensagens imediatamente. Cara, esse negócio de limpar a casa, hoje mesmo, eu tô com uma pauta de vídeos pra gravar. Eu já zerei os meus vídeos, porque eu não gravei esses últimos dias. Falei, hoje você vai sentar e gravar. O que eu quis fazer? Limpar a casa. Entenda, o seu cérebro vai querer te levar sempre pro conhecido. Vai, gata. E aí se policia. E aí, limpar a casa faz sentido agora ou pode esperar? Na situação que estava a minha casa naquele momento, e aí isso é uma questão minha, pessoal, tá? Eu não gosto de trabalhar com aqui a minha mesa de trabalho bagunçada, com a casa do jeito que estava ontem. Falei assim, não, dá pra eu dar um talento, dar um tapinha e gravar, dá tempo, que eu faço, sabe, rapidinho, não é a limpeza pesada, é o tapa. Aí dei o tapa, tomei meu banho, aí vim aprovar vídeo, porque hoje sai vídeo, vim fazer outras coisas, e aí eu falei, agora eu vou gravar. Aí eu desci e fui colocar a toalha pra lavar. E aí eu fui colocar o meu almoço pra esquentar. Aí eu falei assim, você só vai almoçar agora depois de você gravar o primeiro vídeo, porque aí é o tempo que você já vai subindo esse vídeo pra galera editar, você já almoça e depois você entra no modo gravação, porque depois tem mais coisas pra fazer hoje à tarde. Então, ou seja, tô gravando esse vídeo antes do almoço, com fome, mas cumprindo os combinados que eu fiz comigo mesma. Pra não fugir das minhas obrigações. Entendendo que eu tendo a fugir das coisas que eu evito ou que vão me levar para um caminho de transformação. E é o meu negócio. É o negócio que vai me levar para poder conquistar os meus sonhos. É o negócio que me leva pro trabalho, pro meu servir, pro que faz o meu coração bater com alegria e entusiasmo. Mas lembra, você não vai ter vontade alguns dias. Você precisa vir e fazer. E aí quando você vai e faz, você vai ver que a vontade ela vem, ela começa, que é agora como eu tô me sentindo. A fome passou. Eu tô engajada aqui gravando o vídeo
vídeo. E aí eu me arrumei, né, pra poder gravar. E aí isso já foi um estímulo maior pra poder vir gravar. E aí quando eu começo, eu lembro de vocês, eu lembro das nossas conversas, eu lembro de cada comentário que vocês trazem aqui pra mim. E aí ao ler aquilo e começar a gravar com o intuito de compartilhar minha jornada e trazer um conteúdo relevante, eu me conecto e vou. E flui. Então é gostoso entender isso, por isso que eu te mostro isso, para você entender que também você faz esse caminho todo. Só que a tendência é o que é você agora, depois de ver, não tem como desver. Presta atenção no que eu falei agora, depois de ver, não tem como desver. Você já sabe que o seu cérebro vai fazer você fugir daquela tarefa que você não quer fazer, não, daquela tarefa que vai te levar para o resultado que você deseja viver. No meu caso, gravar o vídeo. No seu caso, o que é? Você sabe o que você quer viver. O seu cérebro vai inventar coisas pra você fazer, pra você se ocupar, pra você fugir, sabe de quem? De você mesma. Pra você fugir dos seus objetivos, pra você fugir da vida que você deseja construir, pra você fugir dos sentimentos que você deseja construir. E aí ele pode inventar tarefas, ele pode lançar sentimentos, começar a contar histórias. E ao começar a contar histórias, se você não se policiar, você vai entrar na sua mente, das suas histórias, e vai começar a viver naquele mundo de histórias, de ansiedade, de medo, enfim, de que você tá ocupada, dos problemas, filhos, enfim. Conseguiu entender? Espero que tenha feito sentido eu construir essa visão de como acontece comigo para você até mesmo identificar como acontece com você e do que você vem fugindo. Então, a real é que eu ficava buscando organizar coisas que eu não precisava, ficava planejando sobre isso. Planejar também é uma outra coisa muito real. Por quê? A gente vive no mundo do planejamento. E no planejamento tudo é perfeito. Nas pesquisas tudo é perfeito. Na ideia tudo é perfeito. Só que quando a gente tem que vir pro campo de batalha é onde a gente trava. E neste movimento todo eu ficava pesquisando, consumindo conteúdo, pensando, dando asas pra isso. Só que aí eu não agia. E sabe por quê? Porque agir é o desconfortável. Agir coloca você diante da possibilidade de você fracassar. Então, a mente prefere permanecer o quê? Ocupada com as histórias, com as sensações. Porque a ocupação, ela dá uma sensação, sabe do quê? De movimento. Mas o movimento não é transformação. Presta atenção, o movimento não é a transformação. Você tem que avaliar onde você está se movimentando. Porque você pode correr o dia inteiro e continuar exatamente no mesmo lugar. E foi aí que eu percebi uma coisa. Nós fomos ensinadas a cuidar do todo, de todo mundo. Mas não fomos ensinadas a nos escutar. E aí, com os 40 anos, 45, 50, muitas mulheres sabem exatamente o que todos precisam. O que o marido, a família, os amigos, o trabalho. Mas e você? O que você precisa? Elas não sabem responder. Por quê? Porque passaram tempo olhando pra fora e perderam esse contato com elas mesmas. E isso não tem preço. E sabe o que gera isso? Ansiedade, cansaço, sensação de vazio, uma vida sem entusiasmo. Porque você pode fugir de muitas coisas. Todas nós fugimos. Mas você não consegue fugir de você mesma pra sempre. E aí, em algum momento, a vida ela vai te cobrar. E normalmente ela cobra com desconforto. Sabe como começa a aparecer? Dores no corpo, sensação de vazio. O nosso corpo somatiza, tá? Dor de cabeça. Você fica com uma vida sem propósito, sem aquela alegria de viver. E entenda que esses desconfortos, ele não vem para poder te gerar mais desconforto. Eles vêm como um sinal de alerta que algo tá errado. Aí você não quer acordar, você não quer fazer, você não tem disposição. E aí você começa a tomar remédios para calar esses desconfortos, mas você não tá olhando para a causa. Você não tá olhando para o que tá desencadeando isso. Só que existe uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes, lá atrás. O desconforto não é um sinal para eu parar. O desconforto é um sinal de crescimento. Nós acreditamos que precisamos estar prontas para agir. Mas entenda uma coisa, ninguém está. Eu não estava pronta para encarar um processo do divórcio. Eu não estava pronta para começar esse canal. Eu não estava pronta para perder peso. Eu não estava pronta para reconstruir a minha vida. E mesmo assim, eu precisei começar de algum lugar. Você precisa começar de algum lugar. Porque a verdade é que a coragem não vem antes. A coragem, ela aparece durante o caminho. E talvez seja exatamente por isso que você está parada. Porque você está esperando uma versão sua mais preparada para você aparecer, para você fazer, para você agir. Mas essa mulher só nasce depois que você começa. Entenda que as quedas fazem parte, os erros fazem parte, as dúvidas fazem parte, o medo faz parte. A transformação nunca acontece dentro de uma zona conhecida. A vida acontece fora dela. E existe uma frase que eu amo, de verdade. Aquilo que você mais deseja está
do outro lado daquilo que você mais evita. Pensa nisso, vou até repetir. Aquilo que você mais deseja está do outro lado daquilo que você mais evita. Talvez o corpo que você deseja esteja atrás do desconforto de treinar quando você não quer. A liberdade que você anseia esteja atrás daquela conversa que você fica adiando. A sua autoestima talvez esteja atrás da decisão de parar de se abandonar. E a sua nova versão, talvez ela esteja escondida atrás dos medos que você tem de encarar. E foi por viver tudo isso que eu criei, sabe o quê? O primeiro passo. Porque eu percebi que muitas mulheres não precisam de mais informação. Elas precisam começar. Elas precisam parar de fugir. Elas precisam parar de dar voltas em si mesmas. Precisam dar um passo. Mesmo sem certeza, mesmo com medo, mesmo imperfeitas. E aí eu quero te fazer um convite para você entrar no meu grupo de mulheres despertas, que vai ser lá que eu vou lançar e vou explicar todos os detalhes desse produto que eu construí, pensando em você, pensando na Michelle de antes, que passou por todo esse processo e que vem passando e que vem nessa construção. E eu falo que é aquele primeiro passo que vai se aperfeiçoando na jornada. E é isso que eu quero convidar você para vir fazer parte comigo deste grupo. E neste grupo de mulheres despertas, eu vou contar lá essa oferta especial, que vai ser um preço extremamente acessível. É muito barato mesmo, gente. Tô sendo sincera com vocês. A gente vai ficar 21 dias juntos, tarefas simples, básicas, para poder você começar essa construção de você com você mesma. Nós teremos um grupo do WhatsApp, nós teremos trocas, nós teremos um ambiente onde vai te impulsionar a agir. Lembra, o ambiente conta. Nós vamos construir esse ambiente digital. Então, por isso eu tô te convidando para você entrar nesse grupo. Lá eu vou fazer a oferta e quem quiser chegar mais perto, estar mais próximo de mim, vai poder ter essa oportunidade. E aí, como benefício, eu vou conceder para as pessoas que fizerem o primeiro passo as minhas sessões com 50% de desconto, tá? As minhas sessões individuais. Porque eu entendo também que algumas mulheres têm essa vontade de fazer a sessão comigo, mas hoje não podem pagar. Mas agora, com desconto de 50%, vai ficar um valor bem acessível e vai ficar muito mais fácil você passar por esse processo do primeiro passo e fazer as suas sessões individuais comigo, caso assim você deseje, tá? Então, se você sente que chegou a sua hora de parar de sobreviver e começar a construir uma vida na qual você se orgulha, o convite está feito. E agora, eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Imagine que você encontra a mulher que você poderia se tornar daqui 5 anos. A sua versão mais forte, mais livre, mais saudável, mais confiante, mais feliz. O que você acha que ela diria para você hoje? Eu acredito que ela não pediria a perfeição. Ela não pediria coragem absoluta. Ela não pediria garantias. Ela apenas diria: pare de fugir, porque a vida é curta demais para ser vivida pela metade. Sim, vai doer. Sim, haverá quedas, haverá dias difíceis. Mas existe uma dor muito maior. A dor de chegar ao final da vida sabendo que você nunca teve a coragem de viver a sua própria história. Então não fuja, não desta vez. A sua vida está esperando por você e é ela que vale a pena. Eu espero do fundo do meu coração que todo esse meu trabalho que eu venho compartilhando aqui com você possa te encorajar a ter essa coragem de viver uma vida que vale a pena para você, porque é isso que eu venho fazendo por mim. E de verdade, vem sendo a minha melhor escolha. Tem os altos e baixos, tem os desafios, não é perfeita, mas tem uma coisa, uma paz que excede meu entendimento, uma alegria que me entusiasma, uma vontade de servir que excede meu entendimento. E é nisso que eu me apego. E aí eu vejo que você tá no caminho certo, gatinha. Só continua. E eu vou continuar. Te espero no grupo de Mulheres Despertas. Vou deixar um vídeo aqui pra te ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!